Olá, alunos e alunas do Instituto Federal de Rondônia. Nós estamos com mais um módulo da disciplina de Contabilidade Geral, aqui do Instituto Federal de Rondônia, direto do campus Porto Velho, Zona Norte. Um abraço também aos tutores presenciais que estão aí junto com a gente, que é o elo de ligação da nossa aula. Sou o professor Adriano Dantas, estamos aqui na aula 4 de Contabilidade Geral, junto comigo, como sempre, aqui o professor Aluir. Olá, professor. Olá, queridos alunos e tutores. E, como mais uma vez estou aqui tendo esse prazer de estar junto com o professor Adriano, servindo de elo entre os tutores e vocês. E sempre falando, essa ferramenta aqui na frente é uma ferramenta essencial para o estudo na EAD, certo? Então, não é só para olhar Facebook e redes sociais. Podem mandar perguntas e questionamentos. Ok, professor, tem um negócio muito bom, tem uma notícia muito boa pra gente. Essa semana eu recebi pelos grupos dos coordenadores de polo, que tem polo aí que já está estudando lá, estão se reunindo, estão fazendo grupo de estudo. Eles estudaram pelas fotos que eu vi, acho que na segunda, na terça-feira e na quarta-feira. Agora eles juntaram o grupo e estudaram. É isso que é a dinâmica do EAD. Aula é uma vez por semana, mas os outros demais dias tem que ser utilizado para poder aprofundar nos estudos, nos conhecimentos, resolução de exercícios. E em grupo a gente sempre é mais forte, ok? Vamos lá para a nossa quarta teleaula e os nossos conteúdos vai continuar as questões das partidas dobradas, lançamento contábeis, os elementos fundamentais do lançamento, o livro razão, razonete, o livro diário, receita, custos, despesas, resultado do exercício e balancete de verificação. Queridos, na aula anterior nós já abordamos sobre partidas dobradas. Mas agora o que a gente faz? O professor ficou muito confuso, com certeza, é a primeira vez que vocês entraram em contato com o assunto. Nessa aula a gente retoma aquele conteúdo, inserindo cada vez novos elementos à aula. Então, gradativamente, a mesma facilidade que vocês tinham já com balanços sucessivos através do exercício, vocês vão ter também com os lançamentos, ok? Vamos para o slide para ver o que exatamente a gente vai fazer na nossa quarta aula. A gente vai falar da variação do patrimônio líquido, conhecer os elementos que influenciam nas variações do patrimônio líquido, reconhecer os grupos das contas de resultado referente às receitas e despesas, que a gente já começou a fazer na aula passada, e entender a apuração do resultado do exercício e balancete de verificação, que a gente deixou uma dúvida na aula anterior. Escrituração contábil, identificar as fases da escrituração contábil e os livros para onde eles são destinados essas informações. Se a gente fizer uma dinâmica, a gente vai ver que o processo contábil ele inicia com a operação. Mas após a operação, o que a gente tem depois da operação? A gente registra ela na contabilidade, né? A gente faz o registro. O que é o registro na contabilidade disso? É o que nós chamamos de livro diário. Mas o que é o livro diário? O livro diário nada mais é do que o débito e o crédito das operações, ok? Então, o livro diário nada mais é do que o débito e o crédito, ok? Tem mais informação? Sim. Depois disso, o que nós temos? Nós temos o livro razão, que são as contas e os planos de contas. Lembra o que é o livro razão? O livro razão é o Tzinho, né? É o T que a gente tem feito nas nossas aulas, ok? Então, o livro razão é o T, correto? Na sequência, dando sequência, nós temos o que mais? Nós sabemos que isso daqui é o que nós chamamos de escrituração contábil, beleza? Então, tenho o lançamento diário, que é o débito e crédito, o livro razão, que é o Tzinho, e disso aqui é composto a escrituração contábil, correto? Após isso, o que nós temos? Eu não fiz o lançamento diário, eu fiz o lançamento diário, transferi eles para os razonetes, que é o livro razão, que é o Tzinho que a gente tem usado aí, correto? Deixa eu fazer um aqui com uma caneta, ok? Que é esse Tzinho, não é isso? Deixa eu fazer aqui em cima. Isso, assim. Não é assim? Isso que a gente está fazendo em aula. Diário, razão. E o diário razão gera alguma coisa. O que ele gera, o diário razão? O diário e razão gera os ativos, os passivos e as contas de receita e de despesa. Ok? Isso tudo vai gerar o quê? Isso tudo vai gerar as minhas demonstrações contábeis. Então, o que eu tenho? Eu tenho o meu ativo, eu tenho o meu passivo, correto? Eu tenho minha receita
tenho minhas despesas e isso compõe as minhas demonstrações contábeis. Volta para mim aqui um pouco só para a gente esclarecer uma coisa. Saio sempre de uma operação. O que é uma operação? Qualquer ação dentro da empresa, que pode ser compra, venda, recebimento, pagamento, integralização de capital e assim vai, correto? Parto daí, é uma operação. O que eu faço a operação? Eu registro a operação. De que forma? Através do lançamento diário. De que forma é feito isso? Debito alguma conta, credito outras contas, beleza? Ou debito várias contas e credito uma conta. Vale salientar que sempre o total dos débitos são iguais aos totais dos créditos, beleza? Após isso eu transfiro para aquele Tzinho. Aquele Tzinho é o quê? É o que nós chamamos de razonetes, beleza? Razonetes, que é o Tzinho. Eu transfiro o saldo das contas e apuro o saldo das contas. Que contas eu tenho? Eu tenho ativo, passivo, receita e despesas. E o que esse grupo de conta faz? Ele cria as demonstrações contábeis, ok? Professor, é só o balanço patrimonial? Não, é o balanço patrimonial, mas é também a demonstração de resultado do exercício. Então nós vamos trabalhar com essa dinâmica. Lançamento, débito e crédito, razonete. Razonete gera ativos, passivos, receitas e despesas. E ativo, passivo gera uma demonstração, receita e despesa gera uma outra demonstração, ok? Então só para a gente reafirmar, no slide aqui, fazendo um favor, a operação contábil, ela é feita através disso aí, ó, lançamento contábil e os razonetes, ok? Professor Aluir, é essa a dinâmica da contabilidade, né, professor? Exatamente, né, professor? Inicialmente a gente pode pensar que a contabilidade tem toda uma mística, mas agora, de acordo com as aulas vão passando, a gente vai começando a desvendar os passo a passo e verificamos que realmente é um passo a passo, né? E como vem sendo ensinado pelo professor Adriano, né? É o primeiro passo de uma escrituração, depois vem os lançamentos contábeis, a escrituração, os razonetes e assim por diante. Mas o mais importante é o quê? A gente verificar que temos um objetivo a ser alcançado, que é o quê? A escrituração contábil e chegarmos a um produto final, que são as demonstrações contábeis. Lembra as demonstrações contábeis que a gente falou lá no começo? Aquela que transmite informações e que hoje são tão necessárias, né, professor? Exatamente. Então, voltando para o slide, para o nosso slide base ali, nós temos o quê? Operação, lançamento contábil e razonetes, ok? Então, a gente sabe que existe o livro Razão, que é o razonete que a gente faz, que a gente tem feito. Ele é um livro obrigatório, correto? Ele é um livro obrigatório nas empresas e a legislação comercial diz que ele tem a finalidade de demonstrar as movimentações analíticas, ou seja, de cada uma conta escrituradas no diário e constante no balanço patrimonial, ok? Esse modelo que vocês estão vendo no slide aí é um modelo condensado, é um modelo, completo de um razonete, de um razão, correto? Esse é o livro Razão, esse é o livro que a contabilidade vai passar para vocês. Mas, como pedagogicamente, é mais conveniente que a gente utilize o Tzinho, que é mais fácil. O que eu tenho aqui? Pode olhar, a gente tem uma coluna de data, uma coluna de histórico, um débito e um crédito e um saldo. O razonete, o que ele mostra o razonete? Ele mostra o nome da conta, ele mostra o débito, o crédito e o saldo, que é o que vocês apuram, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre o razonete. O razonete é uma representação gráfica resumida do livro Razão, que mostra os valores de cada um do débito e crédito, ou de cada conta. Nos razonetes são identificados o nome da conta, com o respectivo grupo ou subgrupo, os lançamentos a débito e a crédito, os totais do débito e crédito, o saldo da conta, que poderá ser devedor ou credor, e dependendo das confrontações dos totais do débito e dos créditos, ok? No final, o que ele gera? O que é então o razonete? O razonete nada mais é que esse slide aqui, ó. Razonete é a conta T, ok? Depois o razonete, mas o razonete, nós estamos falando sobre o razonete, mas o razonete, ele vem de um outro lançamento. Ele vem da onde? O razonete vem da conta do livro diário, do débito e crédito, ok? O que é o débito e crédito, professor Luiz? O débito e crédito, né? O débito e crédito é aquele passo que a gente veio falando ao longo das nossas aulas, que são os lançamentos importantes, né? Os saldos devedores e os credores. Vamos lembrar um pouquinho? Dentro do ativo, os saldos devedores, eles o quê? Eles acrescentam. Professor, traduz isso para a gente.
Lembra? Quando entra um dinheiro no caixa, o capital social lá no patrimônio líquido. Uma empresa constituída, né? O sócio vai e coloca 10 mil reais. 10 mil no capital social e 10 mil vai para o caixa. E aí onde entramos o débito e crédito nisso? O débito e crédito vai no caixa, no ativo, lembra? Ele aumenta o ativo. E no patrimônio líquido? Ele também aumenta, mas que forma? O crédito. Lembra aquela questão que nós falamos, que é para rever as aulas em casa? Exatamente, o débito e o crédito na posição invertida dentro do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, ok? É isso aí. Se a gente olhar, voltar ao slide aqui, a gente olhar o Razonete, o nosso modelo pedagógico, que é o Razonete, né? E se eu passar o marca-texto aqui, você vê que o Razonete é exatamente isso daqui, ó. De um lado, é o que o professor Aloysio acabou de falar, saldo devedores, do lado credores. E aqui é o nome da conta, é caixa, é banco, é fornecedor, é mercadorias e demais. E aí nós temos também o livro diário. O livro diário, nosso livro diário é o quê? Ele registra diariamente, ou seja, não é nem diariamente, ele registra todas as operações, tá? Mas o livro diário é obrigatório pela legislação brasileira e é o que expressa as operações da empresa no seu dia a dia, devendo obedecer às normas brasileiras de contabilidade. Os fatos ocorridos em determinada data devem ser lançados no livro diário em ordem cronológica, ou seja, de tempo, né, com individualização, ou seja, cada operação um lançamento, ok? Com clareza e referência ao documento probante, ou seja, aquilo que deu origem ao lançamento. Assim como todas as operações ocorridas e quaisquer outros fatos que provoquem variações patrimoniais. Aqui está o livro diário como era feito antigamente, ok? Mas é claro que hoje isso é feito tudo, a maioria, na grandíssima maioria dos casos, é feito via computador, ok? Vamos lá para os componentes dos lançamentos. Os componentes dos lançamentos são o seguinte, então no débito e crédito nós temos que ter o valor expresso em moeda nacional, nós temos que ter a data do lançamento, nós temos que ter o histórico, descrição do fato contábil de forma clara, evidenciando de forma analítica o registro das operações. Exemplo, histórico, depósito do banco com recurso do caixa, para a conta na conta do Banco do Brasil S.A. no valor de 20 mil reais. Qual o lançamento? Tem que ter a data do lançamento. O lançamento debita banco, credita conta movimento e debita Banco do Brasil, conta movimento, né, e credita caixa, ok? E o histórico está aqui em cima. Então nós temos o quê? Todos esses quesitos. Nós temos valor expresso, né? Está aqui o valor expresso. Deixa eu mudar aqui a cor só para visualizar para vocês, ó. Vamos lá os quesitos. Nós temos que o valor expresso em moeda nacional está aqui. Não é isso? Em reais. Temos a data do lançamento, está aqui. Nós temos o histórico que está aqui. Ok? Então tem todos os quesitos no lançamento. Professor, nós vamos fazer tudo isso na sala de aula? Não, a gente vai fazer isso daqui, ó, que a gente vai mostrar agora. A gente vai fazer, por exemplo, lançamento diário. Fulano de tal resolve constituir empresa, ele disponibilizou 40 mil em dinheiro, correto? Vou debitar capital, caixa e creditar capital social. Fechado? E aí, surge o que depois disso? Depois disso, surge os lançamentos no Razonete. Está aqui, ó. Debitei caixa, né? E creditei capital social. Beleza? Da onde que é a origem desses lançamentos aqui? Da onde originou isso do caixa? Todos eles vêm dos lançamentos diários, ok? Então, Razonete nada mais é do que um reflexo do que foi feito no lançamento diário. Em sala de aula, em prova, em exercício e qualquer outro tipo de coisa, acertou aqui, consequentemente, se tiver atenção, vai acertar nos Razonetes. Então, todos aqueles lançamentos lá, a parte técnica que a gente falou, a gente tem que voltar para esses conceitos. O técnico de finanças precisa compreender isto daqui do processo de contabilização, ok? Beleza? Seguindo os nossos slides, vamos falar um pouquinho sobre as variações do patrimônio líquido. O que é variação do patrimônio líquido? Professor Aloysio, o que é variação do patrimônio líquido, professor? Bom, variação é alguma coisa que varia? Não, é alguma coisa que vai fazer uma variação do patrimônio líquido. É quando o patrimônio ele se altera por um valor acrescentado ou por um determinado diminuição do passivo.
É como fala, lembra lá as receitas, as despesas, né? Exatamente isso. É quando a empresa entra em operação e começa a obter lucros ou prejuízo numa forma resumida. A variação do patrimônio líquido, ela depende justamente disso, da empresa funcionar, da empresa ter receita, da empresa ter despesa e da empresa ter um resultado. A variação pode ser positiva, negativa ou neutra, que foi o que nós vimos na aula passada. Vamos frisar um pouquinho agora nessa aula aqui, vamos para os slides aqui, que a gente vai falar primeiramente sobre receita. O que é a receita? São 3 princípios, 3 coisas que tem que pensar na receita. Ó, dentro daqui dos círculos, ó, aumento nos benefícios econômicos, ou seja, tem que aumentar a caixa, tem que aumentar alguma coisa na empresa para ter receita, entendeu? Ele, consequentemente, aumenta o patrimônio líquido, ok? E elas não estão ligadas à contribuição do sócio, ou seja, não é dinheiro vindo do bolso do sócio. Então, isso é a definição de receita, correto? Ela aumenta o patrimônio líquido em virtude de que entrou recurso na empresa sem uma contrapartida de ativos para terceiros. Então vamos lá, aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou ainda diminuição de passivos que resultem em aumentos no patrimônio líquido. E não se confunde com os que resultam da contribuição dos proprietários da entidade. Isso aqui é tirado do pronunciamento conceitual básico, é a revisão 1 dele já no item 4.25. Ok? Gente, receita são todas as minhas vendas. Professor, mas você está falando aí que aumenta. Beleza, aumenta os seus ativos, vem de fora e não gera nenhuma obrigação para você. Essa é a diferença de receita, correto? Vendi, recebi, está o dinheiro no caixa. O que é a outra partida? É a receita. Por que é a receita? A diferença das minhas vendas para o quanto eu paguei para aquelas vendas é o que nós fazemos, o que chamamos de CMV, receita menos o custo da mercadoria vendida, é o resultado bruto do exercício que nós vamos ver nos próximos slides. Vamos ver despesa um pouco? Vamos ver despesa um pouco? Despesa é os decréscimos dos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de saída de recursos ou redução de ativos ou existência de passivos, que resulta em decréscimos do patrimônio líquido e não confunde com os que resulta de distribuição aos sócios da entidade, também do pronunciamento conceitual básico, correto, R1. Vamos lá, receita. Receitas são todas minhas vendas. Ela é muito boa para a empresa, ela que gera lucro. Mas qual que é o mesmo? Ela impacta como no patrimônio líquido? Quanto mais eu vendo, mais sobra dinheiro para a empresa, ou seja, mais sobra lucro, correto? E a despesa, impacto negativo. Quanto mais eu gasto para poder conseguir vender, menor é o valor do meu patrimônio líquido. Esses dois é que alimenta o grande charme da empresa, que é ter lucro ou ter prejuízo. Professor Aloysio. Professor, durante uma aula, um aluno me fez uma pergunta, eu vou tentar trazer essa pergunta até mesmo para elucidar um pouco mais essa receita. Eu disse, toda receita é quando uma operação de venda gera uma receita. Ele me perguntou, professor, então se eu vender um veículo da minha empresa, sem lucro, tem um veículo lá e 10 mil, eu vendi esse veículo, então isso é uma receita? Pois é. Lembra que eu falei lá atrás assim, toda venda é uma receita. A gente só tem que pensar assim, toda venda é uma receita. Qual o tipo de receita que ela é? Ela pode ser uma receita do dia a dia, que é a nossa receita operacional, que fica lá em cima, no comecinho da demonstração de resultado do exercício, que nós vamos ver aqui na próxima aula. Ou ela pode ser o que nós chamávamos antigamente de não operacional, que é lá na parte de baixo do balanço também. Agora continua lá na parte de baixo, mas hoje são chamados resultado com operações descontinuadas. Então é receita? É receita. O que comumente faz? As pessoas faziam assim. Elas, nessas operações que o professor Aloysio falou, a contabilidade brasileira tinha o hábito de colocar lá só o resultado. Se teve lucro ou se teve prejuízo com essas operações, com essas questões não operacionais, correto? Mas só colocar lá o resultado, se teve lucro ou prejuízo, perdia muita informação. Por que eu tive esse resultado? Então é uma receita também, toda venda é uma receita, você pode fechar assim. Ela vai ser operacional ou não operacional. Qual o foco do nosso Tec Finanças? Nas receitas operacionais, que é o que mais acontece nas empresas. Professor, aí vai chegar um dia lá na empresa, vai ter uma venda de um imobilizado. Isso aí o contador especificamente vai poder te ajudar, o contador da empresa. Você vai ter que ter um contador na empresa, o Tec Finanças não vai poder assinar pela contabilidade. E aí ele vai te indicar o melhor caminho. Mas você pode fechar assim, toda venda é uma receita. O professor Dantas lá falou,
E a base nossa é os pronunciamentos contábeis, professor Luiz. E é interessante nessa questão a gente fizer essa parte operacional. Se era o objetivo fim da empresa ou não. Se é uma concessionária, então era realmente um objetivo da empresa. Mas se não era uma concessionária de veículo, é simplesmente, né, uma receita não operacional. Que hoje as atividades, resultados com as atividades não continuadas, que não é comum. Por que a gente coloca esse não continuado lá? Para dizer assim, ó, aconteceu esse ano, mas vai acontecer todo ano. Professor, mas minha empresa vai vender um terreno todo ano. Então muda o objeto social lá e coloca para ele que você também é incorporadora, você tem uma ação imobiliária e ela vira operacional. Se é a tua intenção vender todo ano, você já coloca isso como objetivo, como objeto social da empresa, Exatamente. Né? Tem que ser esporádico, ok? Agora tem uma outra coisa. Professor, você está falando aí que despesa é um decréscimo de algo que vai diminuir o meu resultado econômico, correto? Correto. Mas ela tem uma função. Qual é a função da despesa? A função da despesa é gerar receita. O seu contrário. Professor, como assim? Olha, quando eu faço a propaganda da empresa, por que você faz propaganda na sua empresa? Você faz propaganda porque fazendo propaganda você vai pagar para alguém, tudo bem, você gasta, mas a sua ideia é que tenha maiores vendas no futuro, não é assim? Então despesa é isso, é algo que você gasta, né? Mas que você tem expectativa que através dela você consiga vender mais. Ah, eu pago aluguel. Por que eu alugo um ponto melhor que o outro? Para tentar com aquele ponto onde está localizado o meu empreendimento, para que ele tenha melhor resultado baseado naquele ponto. Ok? Então despesa é isso. Professor, mas decréscimo de ativo. E se o meu veículo pegar fogo? Se parte do meu estoque pegar fogo, é uma despesa? Ela ingressa no resultado do exercício, mas essas questões são chamadas de perdas. Como assim? Perdas, ela vai para o resultado, vai diminuir o resultado, ou seja, a receita é boa, despesa e perdas também são boas. Vai para o resultado, ela tem qualidade de despesa. Mas por que lançar como perda? Da mesma forma que as operações não continuadas, que é a venda do imóvel que o professor falou agora, do terreno, do veículo, da empresa. Ela não vai acontecer sempre, a ideia que tem é que as perdas também não vão acontecer sempre. E outra, você perdeu não em virtude de um esforço que você teve para tentar gerar receita, você perdeu por um descuido operacional na empresa, beleza? Então, lá no slide, o IASB, que é o Organismo Internacional de Contabilidade, considera perdas como sinistros, incêndios e inundações ou decorrentes de vendas de ativos não recorrentes, incluídas na definição de despesas, ok? Seguindo a nossa aula, custos. O que são custos? Os custos são gastos relativos ao bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e serviços, ok? Cá para mim, custo e despesa, qual é a diferença, gente? Custo gera um novo ativo. Custo gera um novo ativo, despesa não gera um novo ativo. Quer ver a diferença? Se eu pegar um material de limpeza, vamos colocar assim. Se eu pegar material de limpeza, jogar no chão e usar, que produto que ele gera? Nenhum, ele gera a limpeza do prédio, isso é uma despesa. Mas se eu pegar um outro produto, um thinner, vamos colocar um thinner, não, desculpa, verniz. Se eu pegar um verniz e pintar uma cadeira da minha marcenaria, esse verniz, ele está se transformando num novo produto. Que novo produto que é? Uma cadeira, que está composta pelas peças que tem dela, e assim como o acabamento. Se você vender a cadeira sem o verniz, você vai vender provavelmente num valor menor. Então, custos é algo que gera um novo produto. Você pega, por exemplo, uma madeira para colocar na fornalha da sua empresa para assar o pão. Assar o pão seria custo também, mas para gerar energia para a sua empresa. Correto? É uma coisa. Você pegar a madeira para transformar numa cadeira, transforma em um novo produto. Beleza? Então essa é a diferença. Então custos lá no slide, ele é diferente de despesa. Por quê? Enquanto as despesas diminuem o patrimônio líquido, os custos produzem novos ativos. Olha o exemplo da cadeira, vai gerar novo bem que é a cadeira. Quando vendemos, temos o custo das vendas, que nós vimos na aula anterior, que é o nosso CMV, ok? Que no fundo é uma despesa e não um custo. Quando eu vendo, ele vira despesa. Professor, peraí. Quando eu vendo algo que gerou custo, ele vira despesa? Exatamente, só no momento que eu vendo, porque naquele instante ele está virando, quando no início ele vira produto, a tábua vira cadeira, que vira um produto, que é um ativo, só quando eu vendo que ele vira uma despesa, beleza? Apuração de resultado do exercício é o que então?
A apuração do resultado do exercício é quando eu confronto a receita e as despesas e identifico se teve lucro ou prejuízo gerado por um determinado período. A apuração do resultado do exercício, o ARE, que nós vamos chamar agora, consiste basicamente na separação entre receitas a ser lançado do lado direito do razonete, credor, e as despesas a ser lançado do lado esquerdo do razonete, devedor, igual um razonete comum. A diferença dos valores entre ambos resultará lucro, o saldo, seja credor, prejuízo, se for devedor, ok? Mas a base é essa. Vamos lá no lançamento aqui, só para a gente ver. Ó, vamos aqui no lançamento. Ó, eu tenho o primeiro lançamento aqui do lado, eu tenho débito caixa, está aqui debitado caixa, credito receita de venda, está aqui receita de venda. Que mais eu tive? O segundo lançamento, debito estoque, credito estoque e debito CMV. Correto? Esses são meus dois lançamentos. O que vai para o ARE? O vai para o ARE são as contas de resultado, só receita e despesa. Essas duas aqui não são ativo e não são passivo, concordo? Isso aqui é um caixa, né? É um bem. Isso aqui é um estoque, é um bem. Esses dois aqui, não, eles só servem para quê? Só servem para esse cara do canto aqui, ó. Você transfere ele para o ARE, apuração do resultado do exercício, correto? 40 mil aqui. Qual seria o meu resultado nessas operações aí? Nessa empresa, nessa apuração, o resultado do exercício meu seria 20 mil. Lucro ou prejuízo? Tendo a receita, sendo as receitas maiores que as despesas, eu tenho um lucro. Se fosse ao contrário, eu teria um prejuízo. Na sequência, vamos falar o seguinte. Depois que eu lanço tudo, eu posso somar, ter o saldo de todas as contas através do balancete de verificação, que consiste em apresentar esse saldo das contas apurado em cada um dos razão ou os razonetes, separando entre os valores a débito e a crédito e em soma de todos os seus elementos, e a soma em que a soma de todos os elementos devedores deve ser idêntico à soma de todos os elementos credores. Natural, né? O balancete de verificação não é um demonstrativo obrigatório, mas serve de base para ter certeza que os lançamentos foram corretamente efetuados pela contabilidade, pois ambos os campos débito e crédito devem ter os mesmos valores. Ok? Esse é um balancete de verificação. Ó. Tem o débito e crédito aqui de todas as contas. Qual a diferença dele para o balanço patrimonial? Primeiro, que ele não é estruturado, não é ativo e passivo. Segundo, que ele tem contas de ativo. Ó, estou grifando as contas de ativo aí, né? Essa duplicata é a pagar. E ele tem contas de passivo também, duplicatas a pagar, capital social, que é patrimônio líquido aqui. Como também ele tem o outro lado, né? Ele tem as contas de resultado, ele tem receita e eles têm despesas, ok? Esse é o balancete, a gente já vai fazer um aqui em sala. Então, a nossa escrituração contábil vai ter seis passos a passo. Primeiro, você vai fazer o lançamento diário. O que é o diário? Débito e crédito. Segundo, transferir os lançamentos para o razonete, que é o quê? Jogar para o Tzinho lá, né? Jogar para o Tzinho. Terceiro, balancete de verificação. Verifique se os meus lançamentos estão todos corretos. Quarto, apuração do resultado do exercício, o ARE. Ok? Quinto, elaboração da demonstração de resultado do exercício. Quando que nós vamos ver isso? Na quinta aula. Então já sabem, se alguém quiser adiantar a leitura, para a quinta aula nós vamos ver DRE, demonstração de resultado do exercício. E sexto, elaboração do balanço patrimonial. Por que eu faço esse cara aqui então? Que sentido faz, professor, eu fazer esse cara que é o balancete de verificação? Eu faço aqui para me conferir, antes de fechar o demonstrativo, se os meus dois primeiros passos estão corretos, beleza? Seguindo a nossa aula. Vamos lá fazer lançamento contábil? Nós já fizemos bastante. Lançamento 1, integralização do capital social em 1/5/2012 no valor de 20 mil. Sendo, 20 mil, sendo 13 mil em dinheiro, ou seja, vai para o caixa, e 7 mil em mercadoria. Como é que eu debitaria então? Então assim, eu tenho caixa quanto? Eu tenho caixa no valor de 13 mil. E eu tenho mercadorias no valor de quanto? 7 mil. Qual foi minha origem? Minha origem foi capital social. Beleza? Então essa é a minha operação que eu fiz do primeiro lançamento, concordam? Isso que a gente tem feito nas aulas anteriores. Ok? Origem, né? Origem, aplicação. Origem, bolsos dos sócios. Aplicado em quê? Mercadorias e caixa. Beleza? Lançamento 2. Lançamento 2, compra de um terreno por 4 mil.
como entrada em dinheiro de 2.000 e o restante para 30 dias. Fechado? Então, o que eu comprei? Comprei um terreno. Comprei como? Parte à vista. Quanto à vista? 2.000. E quanto a prazo? Também 2.000, que é a diferença. Ok? Esses são os nossos lançamentos. Vamos tentar visualizar esses lançamentos? Então vamos pensar direito. Olha, qual foi a origem do recurso? De onde veio o recurso? Veio o recurso, parte veio do meu caixa. Parte dos meus recursos veio do meu caixa, professor, isso é fato. E parte do meu recurso não veio de nada, eu fiquei devendo, contas a pagar. A origem do recurso foi o quê? Parte foi o fornecedor, contas a pagar, e parte foi o caixa. E o restante? O restante foi para onde? O restante foi para terrenos, ok? Então o débito e o crédito seria isso. O que a gente tem que prestar atenção aí também? O que vocês têm que prestar atenção para não errar? Vocês têm que tentar não errar que a soma dos débitos é igual à soma dos créditos, ok? Então aqui o débito, 4.000, o crédito, somando os créditos, dá também 4.000, correto? Próxima operação, compra de mercadoria por 7.800 com entrada de 4.000, correto? Debito mercadoria, credito caixa e credito contas a pagar. Vamos lá fazer isso aqui? Então vamos lá, vamos grifar as origens. Qual foi a origem? Mesma coisa do outro, ó. Eu só comprei essa mercadoria porque eu tinha dinheiro e parte da mercadoria eu não paguei e ficou a pagar. Então, parte da minha origem foi fornecedor, parte da minha origem foi contas a pagar, ok? E aí? Comprei o quê? Foi aplicado em quê? Foi aplicado em mercadorias, está aqui. Soma dos ativos, soma dos débitos. Somei o débito, deu quanto? 7.800. E a soma dos créditos, dá quanto? Se eu somar os créditos. Se eu somar os créditos, também dá 7.800. Fechado? Vamos para o lançamento 4. Venda de mercadoria à vista. Toda venda é uma receita, correto? Receita sempre acredita. Se errar lançamento de receita na prova, o professor, não é receita de venda, aí é receita de venda, né? Tá errado. Aqui é um venda. Depois eu corrijo e mando para vocês. Então, a receita de venda. Toda receita sempre debita, ok? Receita sempre debita, não. Receita sempre credita. Tá aqui, crédito e receita. Professor, como é que eu lembro disso? Receita sempre acredita. Tem o que na receita? Tem o C, não tem D, né? Então, receita sempre acredita. E aí, aonde foi aplicado o meu recurso? No caixa. Professor, mas aí tal, olha, se você já sabe que esse aqui é crédito, o outro é débito, né? E se é à vista, envolve o caixa, beleza? Então vamos lá, vamos tocar para os próximos lançamentos. Se eu tive uma venda que é uma receita, aqui tá certo, incrível, né? Que é uma receita, eu tenho que pensar assim, se a venda é uma receita, toda receita gera o quê? Tem o quê? Tem um custo, toda receita tem um custo. Fechado? Se toda receita tem um custo, no lançamento 5 eu só estou colocando aqui os custos do lançamento das mercadorias vendidas no lançamento anterior, na operação anterior, é de 3.000. Então, custo, debito, credito, mercadoria. A origem é o quê? A origem é mercadoria, correto? E foi aplicado aonde? Virou o quê? Virou um CMV. Beleza? Então, esses dois lançamentos, lançamento 4 e 5, são plenamente vinculados. Tive uma venda, consequentemente, vou ter um lançamento de custo. Nem sempre direto na operação. Isso pode ser feito mensalmente. A gente vai falar mais à frente sobre isso. Ok? Lançamento 6. Pagamentos de salários do mês no valor de 1.500. Qual a diferença, professor? Falei, por que pagamento de salário vai virar despesa e quando eu pago um fornecedor não vira despesa? Os dois são pagamentos. Exatamente, né, professor? E esse pagamento é o quê? Ele decorre dali de uma atividade que acaba gerando uma despesa para a empresa, desculpa, não estou sendo um esforço. Claro, um esforço. Eu estou pagando pelo esforço, né? O fornecedor está pagando uma dívida. Exatamente. Eu estou diminuindo um passivo lá porque eu estou pagando uma dívida. Agora, quando eu pago um esforço, não tem contrapartida nenhuma de retorno para nós, direta. Essa é a palavrinha mágica, a contrapartida que não está ocorrendo. Existe uma contrapartida em relação a um trabalho realizado, né? Mas não que acrescente no patrimônio líquido, uma alteração direta no patrimônio líquido. Exato, eu comprei uma cadeira, você vai ver a cadeira. Eu paguei o salário, você não vê o salário lá. Não tem um ativo salário. Mas isso é importante sem
a mão de obra, sem salário não existe empresa. Com não conheço certeza. nenhuma empresa que resista sem salário. Isso é primordial para a empresa. Mas ela é uma despesa por quê? Porque ela é um esforço que a empresa faz para que se ocorra mais receita. Por isso que é importante. Ok? Então, pagamento de salários dentro do mês, eu debito despesa de salário. Vamos lá para o slide? Eu debito despesa de salário e credito caixa, ok? Deixa eu fazer a animação para vocês verem bonitinho aí. Despesa de salário e credito caixa. Fechado? Origem e aplicação. Pagamento de 3 mil em dinheiro. Olha a diferença aqui, ó, do lançamento 7. Pagamento em dinheiro referente à compra de mercadoria. Ok? O que aconteceu então? Eu diminuí um passivo, né? Foi aplicado aonde? Em contas a pagar. E eu paguei, sempre que eu paguei, creditou no caixa. Olha só, diminuir um passivo. Para diminuir um passivo, eu debito, a gente na correção do exercício de hoje, a gente vai inserir uma nova ferramenta para vocês. Correto? Aqui estão todos os lançamentos desses que nós fizemos agora, correto? Na tela aí para vocês. E aí, qual o próximo passo? Transferir para os razonetes. Olha, o lançamento 1 foi o quê? 13 mil no caixa, eu vou grifar ali, eu já transferi, né? Fiz o meu dever de casa. 13 mil no caixa, 7 mil aonde? Em mercadoria. E 20 mil aonde? Em capital social. Está aqui os débito e crédito. Isso vocês têm que fazer nas atividades de vocês. Vocês têm que fazer essa conferência. O lançamento 2, debita terreno. Quanto? Vamos lá, terreno. 4 mil. Está aqui. Credita o quê? Caixa. Ok? Caixa e contas a pagar. Quanto? 2 mil. Está aqui feito o lançamento. Fechado? Vamos lá para o lançamento 3. Lançamento 3, debita mercadoria. Quanto? 7.800. Credita o quê? Caixa, quanto? 4 mil. E fornecedor, quanto? 3.800. Fechado, gente? Só identificando aqui, é o lançamento que a gente fez na aula. 4. Debita caixa, quanto? 6 mil. Credita o quê? Receita de venda. 6 mil está aqui. Ok? Vamos para o 5. 5. Debita CMV. Quanto? 3 mil. Credita o quê? Mercadorias também, 3 mil. Correto? Tem mais lançamento? Tem. O 6º, debita despesa de salário. Credita caixa 1.500. Tem mais? Tem. Tem o lançamento 7. Debita contas a pagar. Credita caixa. Ó, todos os lançamentos razonetes foram feitos. Qual é o próximo passo que você tem que fazer? Você tem que pegar e apurar o resultado. Ó. Soma o lado dos débitos, soma os lados dos créditos e aqui tem o total, não é isso? Qual o saldo? 8.500. Professor, do lado do crédito ou do débito? Qual o lado que está maior? O saldo é sempre do lado que está maior. Mesma coisa que mercadoria. 14.800 aqui, 3.000 a soma e a soma. Correto? 14.800 aqui, 3.000 aqui. Qual o saldo? 14.800 menos 3.000 é igual a 11.800. Olha o quanto está pagar aqui. 3.000 desse lado, não é assim? E 5.800 desse lado. Qual o saldo? 2.800. Ô, professor, aqui o saldo foi no débito. Aqui também foi no débito. E por que que aqui no contas a pagar foi no crédito? Porque o lado maior aqui é o lado do crédito. Beleza? Seguindo o exercício, olha, eu pego dali e faço o quê? Ó? Pego o saldo do caixa, trago para o razonete. Para o balancete. Correto? Deixa eu apagar aqui. Ok? O caixa eu trago para o balancete. Vou lá no razonete, ó. Pego a razonete capital social, também trago para o balancete de verificação. Mercadorias, ó, 11.800, trago para o balancete de verificação. Terreno, também. Contas a pagar, está aqui. Despesa de salário, também está aqui. Receita de venda de mercadorias, está aqui. E custo das mercadorias vendidas, também está aqui. Qual o total? 28.800, 28.800. Se der diferente, vai estar errado. Beleza? Tocando o barco, qual o próximo passo? Agora o próximo passo é que nós vamos aprender hoje, de fato, apurar o resultado do exercício. Como é que eu apuro o resultado do exercício? Daquelas contas do razonete aqui, eu pego só o quê? Só as contas que são de resultado, receitas e despesas. Lembrando que o CMV é um custo que tem qualidade de despesa. E vou fazer o quê? Vou apurar o resultado do meu exercício, que é a melhor coisa que uma empresa pode ter na vida, é quando eu apuro isso aqui e tem lucro. Como é que eu apuro, professor? É simples, simples. Pego a receita, tiro a receita daqui e jogo para a apuração do resultado do exercício. Tiro a despesa de salário daqui e jogo para a apuração do resultado do exercício. Tiro o CMV daqui e jogo para a apuração do resultado do exercício. Gente, verifique que eles mantêm na apuração
a origem dele, ó, 1.500 é devedora, vem para cá devedora, 3.000 é devedor, vem para cá devedor, 6.000 é credor, vem para cá credor. E aí, qual o meu resultado nessa empresa? Tem 4.500 de despesa, ou seja, do esforço que eu tive para vender. E tive 6.000 de valor de venda. Qual o meu resultado? Lucro ou prejuízo? Meu resultado é 1.500, a diferença dos dois. É lucro ou prejuízo? É um lucro. Por que é um lucro? Minha receita foi maior do que a minha despesa. Ok? Então, isso é um lucro. Fechado assim? E aí, ó, tem todos os meus razonetes. O que acontece quando apuro o resultado do exercício? Gente, ó, quando você tem todos os razonetes, quando você apura o resultado do exercício, receita e despesas, o que acontece com ela? Elas desaparecem. Por que elas desaparecem? Porque no lugar dela aparece o quê? Apuração do resultado do exercício. E as demais contas? As demais contas continuam. Ela não deixou de existir. As demais contas continuam. Beleza? Então vamos lá. Então são todas essas contas. Para onde que eu vou levar isso agora? Agora sim eu vou levar para o balanço patrimonial. Então, ó, pego o caixa, 8.500. Pego mercadoria, 11.800. Estou buscando lá dos razonetes, tá? Terreno, 4.000, tá aqui. Contas a pagar, 2.800, desculpa, tá aqui. Capital social, 20.000, tá aqui. E agora? Pego o charme da empresa, os lucros. Não precisa nem a palavra acumulado aqui. Se vocês quiserem deixar de pensar nessa palavra acumulado, pode deixar nela. Não existe ela aqui. Na verdade, é o lucro do exercício, de 1.500. Correto? Salvo pelo marca-texto aqui. De um lado eu tenho 24.300, do outro lado eu tenho 24.300. Minha empresa teve um lucro de 1.500, ok? Beleza? Professor Luir, seus comentários. Ó, uma coisa interessantíssima que eu ia ressaltar aqui durante a aula, mas de repente acabou passando, foi o balanço de verificação. O balanço de verificação, ele é a salvação tanto do contador como do aluno, né, professor? Que com o balanço de verificação a gente consegue ver o quê? A descompensação entre os débitos e créditos. O balanço de verificação é assim, professor, por que eu faço isso? Se depois que eu fizer a demonstração de resultado, que eles vão fazer ainda, e a apuração do resultado do exercício, eu fecho o meu balanço. O balanço de verificação é uma ferramenta para controle, para fazer com que você não erre lá na frente. Porque se você fizer a DRE não tem, a gente vai ver lá na frente, ela não tem esse negócio de lugar mais certo e errado. Ela não tem o mesmo valor dos dois lados, ela tem um resultado. Se eu erro na DRE, eu vou encontrar só quando eu tentar fechar o balanço e ia dar um trabalho do mundo. Então, assim, o balanceio de verificação faz com que eu consiga controlar isso, controlar os meus lançamentos antes de apurar todas as demonstrações. É interessante falar que ele não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Diferente do razão e do diário, ele não é obrigatório. Diferente do razão, do diário, do balanço, da demonstração de resultados, das demais demonstrações. Não é obrigatório, mas é uma ferramenta de auxílio, de controle. Exatamente. Uma outra coisa, professor, também é o CMV, né? A gente está lançando o CMV aqui por operação. A maioria das empresas não consegue lançar assim. Por quê? Porque para fazer isso, ela tem que apurar o saldo do estoque para pegar o que é de custo das mercadorias vendidas mensalmente. Hoje os sistemas fazem muito bem isso, vai dar o saldo, vai dar o que a diferença entre o estoque inicial mais o que eu comprei no período, menos o estoque final, vai dar, na verdade, o meu CMV, uma equaçãozinha que eles vão aprender lá em contabilidade de custos. Salvo engano, foi o professor Aloir que deu na vez passada. Exatamente, eu que dei essa matéria. E é importante falar que hoje em dia é informatizado, então o processo é muito mais automatizado, não é um passo a passo como nós mostramos, é muito mais didático esse passo a passo, né? Tem duas coisas da automação. A automação tem dois fatores bem importantes. Primeiro, que alguém alimenta o sistema. Segundo, que alguém configura o sistema. Terceiro, que a decisão é de um dedo morno que está naquele teclado. Ok? Então a automação ajuda bastante, mas vocês têm que conhecer para ninguém fazer besteira. Beleza? Na aula de hoje a gente vai ter uma atividade, como sempre é isso que acontece no dia a dia. Vocês vão ter 20 minutos para responder as atividades e como nós somos um pouquinho mais de idade que a maioria dos senhores que estão aí, a gente vai ter 30 para resolver, professor. Que moleza, né? 20 minutos para vocês aí, depois a gente retorna com a solução dos exercícios. Até lá.
voltamos para corrigir os exercícios, todo mundo feliz, mandando mensagens aqui, pedindo abraços, beijos e carinhos, mas a gente infelizmente está muito longe para mandar tudo isso. Mas assim, relembrando que contabilidade é uma ciência, é uma disciplina que você só aprende fazendo. Tem que fazer os exercícios. Sem fazer os exercícios, dificilmente vocês vão conseguir trabalhar as atividades que são feitas não presenciais, que é aquela atividade de percurso que vocês estão tendo, ok? Então tem que foco nos exercícios. Os 20 minutos tem que ser usado completamente, inteiramente para os exercícios, beleza? Na primeira parte da aula de hoje, em virtude do conteúdo, é claro, algumas coisas foram um pouquinho mais rápido, mais corrido, mas gente, vocês têm uma ferramenta que mais ninguém tem no ensino presencial. O ensino à distância você tem como poder assistir a aula novamente. Aí você assiste e da forma que você quiser, para e volta, beleza? Na correção aqui a gente vai ser um pouquinho mais devagar, em virtude de que o tempo é um pouquinho maior só para a correção, e a gente vai conseguir terminar o conteúdo tranquilamente, beleza? Então assim, nós vamos corrigindo aqui, dúvidas, mandou o professor Aloíra, a gente começa a desenvolver. Sem perder mais tempo, vamos para os slides, que é os nossos exercícios de hoje. Nós estamos trabalhando o quê? Lançamento. Nós estamos trabalhando lançamentos diários, ok? Lançamentos diários. Qual o primeiro lançamento? Integralização do capital social no valor de 30 mil, sendo 20 mil em dinheiro e 10 mil em mercadorias, beleza? Integralização de capital social, lembra aí, é quando o sócio entra na empresa. Nós estamos falando de quê? Estamos falando de capital social. O que está envolvido aqui nesse lançamento? Tá? Eu vou colocar uma caneta mais fina aqui. O que está envolvido aqui nesse lançamento? Está envolvido capital social, correto? Está envolvido dinheiro, que é chamado de caixa, e está envolvido mercadorias, beleza? Está envolvido esses 3 itens. Então, consequentemente, eu tenho essas três contas envolvidas, beleza? Qual foi a origem do meu recurso? A origem do meu recurso foi capital social, foi dos sócios. A origem eu acredito. Onde foi aplicado os meus recursos? Os meus recursos foram aplicados em dinheiro e mercadorias, beleza? E a origem foi capital social. Só marcando aqui para a gente ficar bem frisado o que a gente está querendo falar com isso. Olha só, a origem do meu recurso, capital social, fechado? Foi aplicado aonde o meu recurso? O meu recurso foi aplicado em mercadorias e foi aplicado em caixa, beleza? Então são esses 3 lançamentos, ok? Tem como ver de outra forma esse lançamento? Tem também. O que eu estou falando? Do que a gente está falando? A gente está falando envolvimento dessas 3 contas. Se você ir perguntar para essas 3 contas, verificar o que aconteceu nas 3 contas, você consegue responder também. Relembrando, o ativo são de natureza devedora. Ok? O caixa aumentou ou diminuiu? O caixa aumentou. Para aumentar um ativo, eu debito. Correto? Quanto? 20 mil, está falando aqui em cima. E o mercadoria é um ativo ou um passivo? É um ativo. Um ativo de quanto? De 10 mil, está falando aqui em cima. Ele aumentou ou diminuiu? Aumentou, não existia na empresa, agora existe. E a origem foi o quê? A origem foi capital social, que é um patrimônio líquido. Para aumentar um patrimônio líquido, eu acredito. Ou seja, verifiquem bem aqui. Se fosse para diminuir o caixa, se fosse para diminuir a mercadoria, seria um crédito. Nesse caso aqui não foi para diminuir. Nesse caso aqui foi para aumentar, ok? Vamos para o próximo lançamento e nele a gente tira mais dúvida. No próximo lançamento, do que nós estamos falando? Compra de um veículo pelo valor de 8 mil, sendo uma entrada, né? Uma entrada em dinheiro de 4 mil e o restante para 30 dias. Beleza? O que eu comprei? O que eu comprei aí? Eu comprei um veículo, então esse bem veículo está envolvido. Por quanto? Por 8 mil, daqui o valor. E agora eu fiz o quê? Eu paguei, foi uma entrada de quanto? De 4 mil, então essas contas estão envolvidas. Veículo e dinheiro. Só que eu tenho um restante para 30 dias, ou seja, tem envolvido também contas a pagar. O veículo é o quê? O veículo é um ativo, não é assim? Ele aumentou ou diminuiu? Ele aumentou. Para aumentar um ativo, eu debito. Correto? Para aumentar um ativo, eu debito. Está aqui, ó, veículo debitor. Correto? E outra forma de fazer, aonde foi aplicado, para onde foi o recurso? Para onde foi para o veículo. Comprei o veículo, foi para o veículo o recurso que eu tinha.
Então, para onde foi, eu debito, beleza? E o que mais? Envolveu o meu caixa, ó. Lembra? Olha o lançamento 1 aqui, que aconteceu no débito. O que aconteceu no débito do lançamento 1? Aumentou o caixa, debitou. Ó. Aqui embaixo aconteceu o que com ele? Diminuiu o caixa, eu fiz ao contrário. Lá em cima aumentou, debitei. Aqui para diminuir, eu credito. Faltou alguma coisa? A soma dos débitos tem que ser igual à soma dos créditos. Quanto que eu tenho de débito? 8 mil. Quanto é que eu tenho que ter de crédito ainda? Tem que ter 8 mil. Tem quanto? 4. E o restante, para 30 dias, o que gera para mim? Geram contas a pagar. Então, esse contas a pagar é um crédito. Por quê? Ele é um passivo e ele aumentou. Para aumentar passivo, eu credito. Olha, igual o capital social. É do mesmo lado do passivo. Aumentou o capital social, eu credito. Ok? E sempre assim, gente. Sempre assim. A soma dos débitos tem que ser igual à soma dos créditos. Ó. Quanto que eu tenho de débito aqui em cima? Aqui, ó. Tenho 30 mil. Quanto que eu tenho de crédito? Também 30 mil. Tá aqui, né? Embaixo. Quanto que eu tenho de débito aqui? 8 mil. Quanto que eu tenho de crédito? A soma dos créditos. Também 8 mil. Beleza? Letra C. Venda de mercadoria por 6 mil. O que eu vendi? Mercadoria. Ok? À vista, né? Deixa eu grifar aqui para nós, para ficar mais fácil. Eu vendi mercadoria à vista. Então tá aqui, eu vendi mercadoria à vista. À vista envolve o quê? À vista envolve o meu caixa, né? Quando você vende à vista, o que acontece com o caixa da sua empresa? Quando você vende alguma coisa na pessoa, você pessoa física mesmo, o dinheiro seu aumenta, e o dinheiro é caixa. Então aumentou o dinheiro, eu debito. Olha só, gente, pagou aqui em cima, o caixa creditou, correto? Recebeu aqui embaixo, o caixa debitou, beleza? E aí, a origem foi o quê? Foi uma receita de vendas no valor de 6 mil. Receita acredita, receita tem o Czinho aqui, né? Receita sempre acredita. Olha o C da receita aqui. Ó. Se eu conseguir, deixa eu apagar. Beleza, ok? Receita sempre acredita. Fechado? Ok, então? E o lançamento D é o quê? O CMV da venda anterior é 3 mil, correto? Toda venda é uma receita, que toda receita gera um custo. Então está o custo na letra D. O CMV da venda anterior é de 3 mil. Então o que eu faço então? Eu debito o CMV, porque o CMV no fundo é o quê? Já falei sobre isso hoje. O CMV no fundo é uma despesa, ok? No valor de 3 mil. E da onde veio esse CMV? É um custo do quê? É um custo das mercadorias vendidas. Custo das mercadorias. Então veio das mercadorias, está aqui, mercadorias, 3 mil. Beleza? Ok? Gente, tem alguma coisa que eu posso fazer a mais para ajudar? Além de origem e aplicação que a gente está fazendo aqui? Lógico que tem. Uma que a professora Luiz comentou, acho que na aula anterior. Assim, gente, observe bem. Um ativo é de natureza devedora, porque o débito é daquilo, tudo que é seu, é de natureza devedora. Um ativo, então, para aumentar, sempre eu vou debitar. Pode anotar isso aí. Um ativo, para aumentar, eu vou debitar. E para diminuir o ativo, o que eu faço? Para diminuir o ativo, eu vou creditar, correto? Por quê? Porque ele é de natureza devedora. O passivo e o patrimônio líquido é de natureza credora. Para aumentar, eu faço o quê? Para aumentar um passivo e um patrimônio líquido? Eu credito. Por que eu acredito? Porque ele é natureza credora, para aumentar eu acredito. E se for para diminuir um passivo ou um patrimônio líquido, o que eu tenho que fazer? Como ela é de natureza credora, eu tenho que debitar, ok? Então, vem cá. Paguei o fornecedor. O que diminuiu? Contas a pagar. Se diminuiu contas a pagar é um passivo. Para diminuir um passivo, eu acredito, ok? Espero que vocês tenham anotado isso. Qualquer coisa, reveja as aulas e anotem. Receita sempre acredita, beleza? Vamos partir desse princípio? Vendeu a receita. Receita sempre acredita. Ah, beleza. E despesa? Despesa sempre debita. Professor, como é que eu vou marcar isso? Receita tem um Czinho, receita sempre acredita. Despesa tem o D, despesa sempre debita. Professora Luiz? Professor, uma pergunta muito comum nesse lançamento sobre a venda de mercadoria, ele sempre é esse questionamento. Sempre vai haver esses dois lançamentos na venda de mercadoria? Automaticamente tem que haver uma receita e o custo de mercadoria vendida? Sempre. Por exemplo, como é que você vai vender alguma coisa se você não tem ele em mãos? Correto? Se eu vou vender um computador é porque eu tenho um computador. E se eu tenho um computador, ele é um ativo.
E se eu vendi e tirei um ativo, eu tenho que dar baixa nesse ativo. O custo da mercadoria nada mais é que dar baixa naquilo que já saiu, dar baixa no estoque que já foi embora. Não quer dizer que eu vou ter que sempre lançar na sequência, que nem a gente está fazendo aqui. É fácil fazer porque a gente está fazendo com um modelo com poucas operações. Numa empresa normal, você pode deixar para baixar esse custo da mercadoria uma vez por mês, ou a cada semana, ou tem empresas que até anualmente faz isso. Mas a informação tem que chegar na hora certa para ser tomada a decisão. Então, quanto antes você faz o lançamento, quanto antes a pessoa tem informação para tomar a decisão, beleza? Gente, foco é nisso, é focar em fazer exercício e ir visualizando as operações, correto? Grupos de estudo são muito válidos. Sem grupo de estudo não dá certo educação à distância. Educação à distância é com grupo de estudo. Use seus tutores, façam perguntas e mais perguntas, beleza? Então, os lançamentos iniciais, voltando aqui o slide, só para a gente visualizar tudo isso, eu vou apagar algumas coisas aqui para ficar mais fácil. Ok? Lançamentos iniciais são esses, então a gente tem que visualizar esses lançamentos, beleza? Deixa eu só mostrar aqui para vocês todos esses lançamentos. Ok? Olhando o slide, eu tenho caixa, eu tenho mercadoria e capital social. O caixa aconteceu o que com ele? Aumentou, debitei, mercadoria eu debitei. Por quê? São ativos. E o capital social? É um passivo para aumentar eu acredito. Beleza? Então, vendo diferente, qual foi a origem dessa constituição da empresa? Foi sócio. Sócio é chamado com o quê? Aqui na nossa composição. Sócio é chamado de capital social. Então, capital social, eu debito, eu credito, mercadorias eu debito, caixa eu debito. Compra de um veículo pelo valor de 8 mil, com entrada de dinheiro de 4 mil, restante para 30 dias. Relembrando, se eu pago 4 mil, o restante é um contas a pagar. Veículo eu comprei, foi onde foi aplicado o recurso, eu debito o veículo. De onde veio o recurso? Veio do caixa, creditou, e veio de um fornecedor, contas a pagar, eu também creditei. Beleza? Dito de outra forma, o veículo é um ativo, para aumentar um ativo eu debito. O caixa é um ativo e eu diminuir, porque eu paguei, saiu do meu bolso, eu credito. Contas a pagar é um passivo e para aumentar um passivo eu credito. Fechado assim? Venda de mercadoria, toda venda é uma receita. E receita sempre credita. Credita receita de venda e debita caixa. Ok? Na letra D já debita o CMV e credita mercadorias. Ok? Pessoal Luiz, dúvidas aí? Não, só um questionamento aqui sobre a compra de um veículo, na questão do compra do veículo. Ficaram em dúvida no encerramento do mês, o que se faz? Bom, é o que eu estava explicando aqui. As contas são continuadas, não é porque se encerrou o mês que vai se fechar em todas as contas. E o encerramento dessa conta vai continuar para o mês seguinte. Se naquela conta tem 3 mil reais na conta contas a pagar, então o mês seguinte se abrirá com 3 mil reais. Se no veículo temos veículos 10 mil reais, o que vai acontecer no mês seguinte? Vai abrir o mês com o veículo em 10 mil reais. Então, as contas não se alteram, elas só vão alterar de acordo com o lançamento. Não é porque virou o mês que se altera. A apuração dos resultados só é feito no resultados, né? Ou seja, nas receitas e despesa para ver a apuração dos resultados, ok? Nas contas patrimoniais não há essa apuração. Ok. Depois, qual o próximo passo? Lá naquele passo que a gente viu lá atrás, né? Que a gente tem que carregar o material. Primeiro passo, lançamento diário. Segundo passo, eu faço o quê? Vou transferir para os razonetes. Vamos fazer isso nos slides? Vamos lá para os slides. E os razonetes são esses desse nosso exercício, correto? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todos os lançamentos desse slide anterior, ok? Todos os lançamentos que estão aqui e tenho que transferi-lo para os razonetes. Está aqui os nossos razonetes, bonitinho. Então assim, vou lá no lançamento 1, debitou? Ó, debitou caixa, está aqui débito no caixa. Debitou onde mais? Debitou em mercadoria. Então vai lá em mercadoria e vou debitar. Creditou onde? Em capital social. Capital social, ele vai creditar, ok? De onde vem essas informações? Tudo no lançamento diário, correto? Tudo no lançamento diário. E o segundo lançamento, qual que é? Veículos e contas a... Veículos, caixa e contas a pagar. Então vamos lá, ó, debitei veículo, aqui está o veículo, ó, vou debitar, marquei antes aqui, ó, os 8 mil vem aqui do veículo, ok? E do caixa, ó, os 4 mil do caixa, tá lá, crédito, contas a pagar, também está aqui crédito, ok? Lembrando, desse lado aqui o débito, desse lado aqui o crédito, correto? Lado do débito e lado do crédito.
Só transferir os razonetes. Fiz o lançamento diário certo, o razonete é só questão de prestar atenção. Vamos lá, próximo, a letra D, né, nossa. Debita caixa, opa, vou debitar no caixa aqui, quanto? 6 mil. E vou acreditar onde? Em receita de venda de mercadoria também, 6 mil. Correto? Seguindo, debita o quê? CMV está aqui e acredita onde? Mercadorias está aqui. Correto? Só um desenho aqui, ó. Eu vendi quanto? Qual foi o valor da minha venda? O valor da minha venda foi de 6 mil. Mas por quanto eu comprei essa mercadoria que eu vendi? Eu comprei 3 mil. Então, quanto é que eu vou ter de saldo? A diferença entre os 10 e os 3 mil. Correto? Então, vamos lá. O próximo passo é fazer saldo. Ó. O lado do caixa, eu vou, ó, somei esse lado aqui, correto? Lado do débito, somei o lado dos créditos. O lado do crédito deu 4 mil. Qual o meu saldo? 22 mil está aqui o meu saldo. Beleza? Ok? Que outra conta? Mercadoria, ó. Lembra que eu falei agora há pouco? Ó, eu vendi por quanto? Vendi por 3. Mas quanto que eu tinha comprado do total? Eu tinha comprado 10. Correto? Se eu vendi 3 mil da mercadoria, qual o meu estoque agora? 7 mil. Por isso que o inventário nas empresas mensalmente é importante para calcular esse quanto que eu dei baixa nas mercadorias. Beleza? As demais contas, o saldo já está aí, ó. As demais contas, o saldo já está aí, não precisa nem somar, né? Só tem um lançamento, não precisa nem somar. Então, os saldos são esses. Qual o próximo passo? Ok? Então, gente, ó, lembrando, a transferência vem lá do lançamento do débito e crédito. Se você prestou atenção, fez certo lá, vem para cá que é muito fácil aqui. Então, lá que surge todas as dúvidas. Aqui é só transferir e prestar atenção no que foi feito no lançamento do débito e crédito. Beleza? Nós usamos todos os lançamentos lá e transferimos para cá, um a um. Ok? Rapidex aqui, só voltando os lançamentos, só para revisar para vocês. Ok? Ó, lançamento 1, correto? Tá aí os lançamentos, estão vendo? Lançamento 2, ó, só transferindo o que foi do débito e crédito lá, ó. 3, 4 e agora são os saldos, correto? O próximo passo é o razonete, é o balancete. O balancete é assim, eu vou pegar todos os razonetes e vou transferir o saldo para lá. Professor Aloy? Professor, é importante a gente comentar que essa forma, ela, apesar, é uma forma didática de ensinar. E não acontece que a gente hoje vamos parar e vamos verificar cada razonete. De acordo com que vão ocorrendo os lançamentos, os razonetes vão sendo feitos de formas automáticas. E os saldos já são lançados automaticamente. Então, o que eu quero explicar aqui é que isso é uma forma didática. Na prática, isso é automático. Quando lançou lá no diário, automaticamente já vai para o razão, que vai sair o saldo de cada conta. E isso serve para quê? Para informação. Gerar informação sobre cada conta. Se eu quero saber quantos temos no estoque, quanto temos hoje em caixa, eu vou fazer o quê? Vou lá, entro dentro do saldo do razão caixa e pronto, saberemos, entendeu? É o que eu falei, a contabilidade é contínua, ela não se para um dia, ó, hoje tem que fazer saldo dos razonetes, ok? Ok. A contabilidade é contínua, nas empresas não se para que o sistema transforma. Nas exercícios nossos aqui você tem que parar e tem que somar, porque você tem que saber conferir lá o que está sendo feito pelo sistema. Exatamente. Correto? Hoje o mundo é muito dinâmico, é muito envolvente, é muito rápido, é muito globalizado, um termo que usava muito lá no início de 2000. Mas assim, aqui a gente tem que fazer isso para você aprender o que está acontecendo com a sua empresa, para você conseguir conferir lá. Vamos lá para o slide? Então, como é que eu elaboro o balancete de verificação? Eu pego os razonetes e jogo o saldo para lá, ó. Do caixa, foi o saldo para lá. Não é assim? Tá aí o saldo do caixa, ó. O saldo do meu caixa foi para onde? Foi para lá, no lugarzinho certinho dele. Coloquei conta caixa. Vou pegando um a um e vou riscando um a um dos meus lançamentos, ok? Então tá aqui, ó. O meu caixa foi para cá. Qual o próximo? Vai lá e vai pegando seu razonete. 30 mil de capital social. Tá aqui, 30 mil de capital social. Que mais eu tenho? Mercadorias. Mercadorias, pego lá do razonete, saldo de 7 mil. Vou passar ele para onde? Tá aqui, 7 mil de mercadorias. Veículos. Quanto? 8 mil. Passo para cá também. Qual o próximo? Só ir pegando os lançamentos um a um. Uma grande dica para vocês é sempre que vocês verificarem um razonete, você faça um X, marque para dizer que você já transferiu ele. Contas a pagar, 4 mil está aqui. Receita de venda, 6 mil está aqui. CMV, 3 mil
Só passar para cá. Correto? Agora é só totalizar, ó. Total desse lado, 40, 22, mais 7, 29, mais 8, mais 3, 40 mil, 30, mais 4, mais 6, também 40 mil. Fechou o meu balancete de verificação. Consegui verificar se estava certo ou não e segundo a minha soma aqui, estava certo. Beleza? Qual o próximo passo agora? Lá naquele primeiro slide. Passo 1, débito e crédito. Passo 2, transferência por razonete. Passo 3, desculpa, elaborar o balancete de verificação. Passo 4, apurar o resultado do exercício. E essa é a quarta questão. Vendo que a gente está em ordem? A única coisa que a gente não está fazendo aqui é a DRE, que a gente vai começar na semana que vem. Beleza? Então a DRE, a apuração do resultado é essa, ó. Eu tiro de lá só as contas de resultado. Está aqui 6 mil, ó, está aqui 3 mil, 6 mil, 6 mil, 3 mil. Deixa eu voltar aqui, né? 6 mil, 3 mil, vamos lá. Deixa eu apagar esse slide, beleza? Eu tenho o que de receita? Eu tenho 6 mil de receita, eu tenho 6 mil de receita e tenho 3 mil de CMV, não é assim? É isso que eu tenho na minha empresa. Então eu pego 6 mil de receita e jogo ele para onde? Para a apuração do resultado do exercício. Os 3 mil de CMV eu jogo para onde? Para a apuração do resultado do exercício. Qual o meu resultado? Meu resultado é 3 mil. Esse é o resultado do meu exercício. Fechado assim? Então, da onde que eu tirei isso aqui? Isso aqui eu tirei lá dos meus razonetes. E o que acontece com esse razonete receita e com esse razonete CMV? Depois disso que nós fizemos. Depois disso que nós fizemos, ó, eles deixam de existir. Porque passa a existir só o quê? Só a apuração do resultado do exercício. Correto? Então, a apuração do resultado do exercício continua, mas essas outras contas não continuam. Vamos grifar de ouro aqui, né? Vamos grifar de ouro. Beleza? Qual o próximo passo, então? O próximo passo agora é pegar todos os razonetes e os razonetes da conta de resultado, professor. Não, esse não. Esse não vai aparecer. Então, eu vou pegar lá. Conta caixa, qual o saldo? 22 mil, ó. Caixa no ativo, 22 mil. Que mais? Conta mercadoria, quanto? Conta mercadoria, 7 mil. Correto? Conta veículo, quanto? Veículo, 8 mil. Contas a pagar, quanto? Contas a pagar, 4 mil. Estou buscando tudo os meus razonetes. Capital social, quanto? 30 mil. E o que mais? Vou lá e busco só a apuração do resultado do exercício. Ou seja, não tenho que pegar mais receita e despesa. Eu pego só o que agora? Só a apuração do resultado do exercício. E ele é o quê? Ele é um lucro, novamente aqui. Não precisa ser acumulado, é só lucro. Correto? Lucro do exercício, 3 mil. Quando eu somo o meu ativo, dá quanto? Ó, 37 mil. 22 com 7, 29 com 8, 37. E o meu passivo e patrimônio? 4 com 30, 34 com 3, também 37. Ok, professor Aloir, dos polos? Olha, o pessoal está de parabéns, pessoal participativo. Eu vi todo mundo aqui mandando suas respostas. Pessoal, está de parabéns mesmo, ok? Então, um abraço para todos os polos. Falar um polo só seria injustiça, tendo em vista que nós estamos sendo transmitidos para o Acre, Rondônia, né? E tem uma parte do Mato Grosso, né, professor? É, exato. Assim, gente, ó, tem uma forma assim que a gente pode jogar um desafio aqui, professor. Entendeu? A gente manda um livro de contabilidade para o polo que a soma de todas as notas tiver a maior média da soma das notas, a gente manda um livro para ele, é um compromisso do professor Dantas. Muito bom. Com o dinheiro do professor Aloir. A gente pega da bolsa dele, que eu não recebo para dar aula. Então, gente, a gente faz esse compromisso, então. Vamos compromisso dos estudos, resultado, nota, consequentemente. A gente pega e manda para o polo que tiver o maior quantitativo de nota na prova bimestral, ok? Lembre-se de estudar junto em grupo de estudo, isso é necessário. E durante as atividades tem que se pegar e fazer os exercícios. Não é horário de lanchar, não é horário de ligar para o namorado, para a namorada, para o esposo, para a esposa. É horário de fazer exercício. Faça o exercício, mande as dúvidas para os polos, manda as dúvidas para os tutores, que a gente, no que possível, a gente vai ajudando. Beleza? Essa semana tem atividade de percurso. Tem uma nova atividade de percurso que começa essa semana. E essa atividade de percurso que vai estar no nosso ambiente virtual já está, segundo o aluno falou agora há pouco. Vamos lá para o slide.
É uma atividade de percurso no ambiente virtual de aprendizado. O Facebook da educação nossa, que a pessoa ali fala, não entra no Facebook, entra no AVA. Escrituração contábil, lançamentos diários, razonetes, balancete de verificação e balanço patrimonial. Começa 25/2, né? E termina dia 9/3. É uma atividade que tem um prazer maior. Ok? Gente, o que contempla essa atividade? Só para ajudar. Contempla o que a gente está fazendo em sala de aula. Ok? A leitura do livro é muito importante, a leitura dos slides é muito importante, mas teve dúvida, assista novamente às aulas. Teve dúvida ainda? Assista às aulas, gere a sua dúvida, manda para o tutor, que o tutor vai conseguir te responder. Se ele não conseguir, pode ter certeza que ele passa para mim, para o Aloir, e a gente dá um jeito de tentar te explicar de outra forma. A gente tenta explicar de todas as formas possíveis para que você aprenda o conteúdo e saiba da importância desse conteúdo no seu dia a dia, para a sua empresa, para a sua vida pessoal. Professor Aloir. Professor, como o senhor próprio falou, né? O AVA é a sua rede social, sua melhor rede social e sua rede social amiga, porque ela vai te trazer uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de futuro melhor através do estudo. E contabilidade não é teórica, contabilidade é prática também, muita prática. Então, é pegar, fazer exercício, revisar, e o melhor jeito que se estudar contabilidade? Em grupo. Por quê? Na dúvida, tem alguém ali para te ajudar? Não, o que eu faço? Um lançamento, balanço de verificação. E é isso aí, pessoal. Vamos estudar e vamos aprender. Ok, gente. As atividades estão lançadas, a aula já foi dada e hoje é só isso. Até semana que vem, se Deus quiser e Ele há de querer.